Olá, boa noite. Hoje nós vamos iniciar, falando sobre tecido nervoso. Quando a gente fala em estruturas do tecido nervoso, nós vamos pensar basicamente em dois tipos de células que compreende esse tecido nervoso, que são os neurônios e as células glias. Então, quando a gente pensar em sistema nervoso central e periférico, o tecido que compreende esses dois sistemas são de dois tipos celulares, neurônios e as células glias, que são as células que compõem o sistema nervoso. O neurônio, ele vai ser uma estrutura, uma unidade estrutural e funcional do sistema nervoso. A função do neurônio é comunicação, é transferência de comunicação rápida entre as células do sistema nervoso, tá? Então, a função básica do neurônio vai ser processar e enviar informações. Ou seja, o neurônio, ele vai receber uma informação, pode vir, do próprio organismo ou do meio ambiente, através da visão ou aqui dos órgãos sensoriais do ouvido. Ele vai processar, esse neurônio vai processar essa informação recebida e ela vai enviar uma informação ou uma resposta, pode ser motora ou pode ser sensitiva. Vale ressaltar que o neurônio, essa unidade estrutural do sistema nervoso, ele vai tanto para executar funções e respostas, também como para processar informações cognitivas, conhecimentos acadêmicos, conhecimentos inúmeros que o ser humano pode adquirir. A outra célula que compõe o sistema nervoso são chamados de células glias. O que são as células glias? Elas são células que elas vão ocupar os espaços entre os neurônios. Essas células de glias, elas vão sustentar, revestir, isolar ou ajudar na modulação da atividade neural. Ou seja, as células glias vão ser células de suporte técnico, vamos dizer assim, para os neurônios. Vamos começar aqui destrinchando um pouco sobre as células da glia, ou células glia, que são as células que vão preencher os espaços entre os neurônios. Primeiro que elas possuem função de envolver e também de nutrir os neurônios e também de mantê-los unidos. As principais células glias, vamos dizer assim, são os astrócitos, os oligodendrócitos, as micróglias e células de Schwann. Vamos começar aqui a falar um pouco sobre os astrócitos, um tipo de célula da glia. Ele tem um formato de estrela. Já estou aqui até mostrando uma imagem, já me antecipando. E ele possui inúmeros prolongamentos, tá? Em grande quantidade, eles vão se apresentar sob duas formas. Formas de protoplasmáticos, que eles vão ser localizados na substância cinzenta. O que é a substância cinzenta, que a gente já comentou muito? São praticamente os espaços onde ficam os corpos celulares dos neurônios, tá? E os astrócitos fibrosos, que eles vão estar localizados na substância branca, que
que é praticamente o quê? Se a substância cinzenta são os corpos celulares, então a substância branca ela vai ter mais ali a parte do corpo do neurônio, né, que é o axônio. Esses astrócitos, eles têm as funções de sustentação, participam da composição molecular e iônica do ambiente extracelular dos neurônios. Ou seja, esses astrócitos eles vão como sustentar os neurônios para que eles fiquem ali próximos uns aos outros, interligados. Mas é apenas com o intuito mesmo de posicionamento, tá? Os astrócitos eles vão ali manter os axônios, vamos dizer assim, os neurônios organizados, próximos entre si, ok? Alguns dos astrócitos eles apresentam prolongamentos, tá? Que são chamados pés vasculares, tá? Olha aqui, ó, esses prolongamentos aqui, ok? Que se expandem sobre os capilares sanguíneos. É por isso que os astrócitos eles vão ajudar no quê? Nas funções da composição iônica e molecular do ambiente extracelular dos neurônios, tá? Eles admitem-se que esses prolongamentos transferem moléculas e íons do sangue para os neurônios. Por isso que os astrócitos eles têm essa função de sustentação e eles vão participar da nutrição, da composição iônica e molecular do neurônio. Aí aqui nós temos uma imagem, né? Pensem aqui, ó, que essas estruturas aqui de azul, né, são os axônios. Esses astrócitos são inúmeros, né? Eles vão interligar, eles vão se conectar nos axônios, nos neurônios, e eles vão possuir ramificações que vão se ligar aos capilares sanguíneos para que ele tanto sustente fisicamente esse neurônio, como ele também ajude, né, no processo químico de nutrição funcional, vamos dizer assim, desse neurônio, ok? A segunda célula da glia que nós vamos comentar são os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos eles estão relacionados como células do sistema nervoso central. Pense que funcionalmente existe o sistema nervoso central, que compõe o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que compõe os nervos e os gânglios, né? Os oligodendrócitos são células que estão localizadas no sistema nervoso central, ok? Essas células, elas produzem as bainhas de mielina que vão isolar o axônio do neurônio, tá? Eles possuem prolongamentos, tá? Que vão envolver, que vai enrolar todo o axônio, por todo o corpo do axônio. E esse envolto que os oligodendrócitos fazem no axônio produz a bainha de mielina, tá? Que vai facilitar o quê? Os impulsos de sinapses, né? Os impulsos nervosos que vão ser conduzidos ali pelo neurônio. Ah, professora, mas e a célula de Schwann? A gente vai já falar dela, tá? A gente está falando agora das células da glia e o oligodendrócitos é o que produz a bainha de mielina nos neurônios que estão no sistema nervoso central, ok? Aí, ó, observem
né, que ele vai... Ah, e outro detalhe que eu ia esquecendo. O oligodendrócitos, ele se envolve não somente em um neurônio, tá? Ele pode se envolver em outro neurônio, gerando bainha de mielina também em outro neurônio. E isso facilita a comunicação entre os neurônios, porque esse oligodendrócito possui um núcleo, tá? Que vai ali ser uma porta também de comunicação entre eles. Outra célula, né, da glia são a micróglia. São células bem menores, tá, em relação às outras células. Elas também possuem um corpo celular, só que elas são em menos quantidades que as outras, tá? E elas também possuem menos prolongamentos, ramificações mais curtas, né? Todas essas células da glia, elas têm uma semelhança com o neurônio, só que elas vão possuir funções diferentes, tá? Não podemos esquecer que a glia faz parte do tecido nervoso, então as células são parecidas em si, né, em alguns momentos, só que vão possuir funções totalmente diferentes. A micróglia, ela tem uma função de, vamos dizer assim, de proteção. É como se ela fosse o sistema imunológico do sistema nervoso. Lá no nosso organismo, nós não temos as células de proteção, que são as responsáveis pelo sistema imunológico do nosso organismo. Essas células também existem no sistema nervoso central e elas fazem parte do tecido nervoso e são chamados de micróglia. Elas trabalham, né, como as células responsáveis pelo sistema imunológico dos tecidos nervosos e elas também agem como proteção para esse sistema. Uma vez que ela trabalha como proteção a esse sistema, na presença, né, de algo fora daquele contexto, algum corpo, algum ser que de repente possa estar ali presente para danificar esses tecidos nervosos, essa célula micróglia, ela também vai ter função de fagocitose, ou seja, de eliminação, tá, desse agente invasor, desse vírus que pode ocasionar um dano àquele sistema, àquele tecido, tá? Então, a micróglia, a função dela é proteção do sistema nervoso. Elas são em poucas quantidades, porque elas só são ativadas quando há lesões, infecções, doenças degenerativas, né? E aí, na presença dessas situações, elas se proliferam em uma quantidade suficiente para matar esse agente invasor. É o mesmo processo do sistema imunológico, né, da parte periférica dos sistemas do nosso organismo na presença de agentes invasores como vírus, né, bactérias, entre outros, tá? Outra célula da glia é a célula de Schwann. Normalmente a gente conhece dentro do processo, né, de composição do neurônio, a gente ouve-se muito falar das células de Schwann. O que é as células de Schwann? Elas têm a mesma função dos oligodendrócitos. A célula de Schwann também produz bainha de mielina. Só que os oligodendrócitos, eles produzem o quê? Bainha de mielina no sistema nervoso central. E as células de Schwann
produzem bainha de mielina lá no sistema nervoso periférico. Essa é uma das diferenças entre os oligodendrócitos das células de Schwann. A segunda diferença é que as células de Schwann, elas vão formar bainha de mielina em apenas um neurônio por vez. Elas não se ramificam como a outra célula do sistema nervoso central, tá? Então, elas vão se enrolar, elas se enrolam em volta do axônio, produzindo, né, um isolamento elétrico que vai facilitar o impulso neural lá no sistema nervoso periférico, tá? Entre essas células, né, possuem descontinuidades que a gente vai chamar de nódulos de Ranvier, que também existe lá no sistema nervoso central. Para que esse impulso ele não siga contínuo, ele se utilize de pequenos saltos que vai facilitar e acelerar a transferência do impulso nervoso, tá? A mielinização do axônio vai tornar a propagação do impulso elétrico mais rápida e eficiente, tá? E esses saltos vão ser produzidos pelas descontinuidades das células de Schwann, que a gente vai chamar de nódulos de Ranvier. Então, a diferenciação, né, de axônios, né, de oligodendrócitos e células de Schwann, primeiro é a localização entre eles, que os oligodendrócitos vão estar no sistema nervoso central e as células de Schwann vão estar no sistema nervoso periférico, tá? E que os oligodendrócitos, eles ramificam mais células nervosas, ou seja, mais neurônios do que as células de Schwann.